Primeiramente, para mim é muito particular entrevistar vocês, né? Eu que faço parte do núcleo de pessoas com deficiência, tenho um trabalho de comunicação junto com a cultura, junto com o esporte aqui, que é o Simanca, meu canal, porque eu sou manco, eu faço esse trocadilho com a minha condição. E a minha primeira pergunta é para vocês, falando do espetáculo, o que vocês sentem que o público vê no espetáculo? Qual que é o sentimento de vocês em relação ao público após a exibição do espetáculo? Eu sinto assim que a galera sai bem impactada, né? Porque a gente tem, é isso, né? Como a Ju também já tinha falado sobre as ironias e reflexões, muita gente depois, após o espetáculo, as pessoas vêm conversar com a gente, aí eles falam, caramba, eu nunca tinha pensado nisso. Eu não sabia que isso, tal coisa poderia ser capacitismo. Eu não sabia que eu falar tal coisa seria capacitismo. Então, tem uma galera que sai dali pensando, sabe? Sai bem impactada, principalmente as pessoas sem deficiência, que não tem noção, né, do que a gente passa diariamente, de como o capacitismo age todos os dias nos nossos sentimentos, né, na nossa vida. Então, eu sinto que a galera sai bem assim, reflexiva. Então, eles vêm falar com a gente, fala, nossa, caramba, eu não sabia de tal coisa. A gente vê que eles sentem um impacto, assim. E é legal porque a gente sabe que eles vão pensar nisso. Então, e essa é a intenção, fazer a galera pensar, né? Principalmente a galera que não tem deficiência. Eu acho que eu vou dar um depoimento pessoal, e o nome do espetáculo, ele remete muito a mim, particularmente. O meu corpo está aqui. A todos nós. O meu corpo está aqui. E a aceitação de cada um é muito particular. Sim. Muito diferente. Ela demorou, ela não demorou, ela ainda está pertencente, que é o meu caso, ela ainda está pertencente a mim, né? Esse meu conflito, essa minha briga com o meu corpo. Eu quero saber como que vocês trabalharam dentro de vocês o processo de aceitação e como o espetáculo ajudou nesse processo ou como ele transformou a sua visão com o passar dos anos. Eu acho que eu imagino que todos nós passamos por isso. Na verdade, eu acho que qualquer pessoa, até com ou sem deficiência, passa por essa aceitação. Eu digo, eu como mulher, na minha adolescência, era uma questão de, nasceu uma estria, meu Deus, meu mundo acabou. A minha estria era mais preocupante do que a minha condição do nanismo, sabe? É claro que na minha família tinha outras duas pessoas com nanismo, então aquilo era a minha referência também, né? Não era uma coisa à parte, assim, eu não tinha uma referência. Então isso eu acho que, claramente ajuda um pouco, né? Você entender a sua deficiência, isso também vem da família, como a família vai tratar a sua deficiência, como a sua família vai fazer você aprender a viver nesse mundo muito louco, totalmente que não respeita o outro, independente, né, da sua condição. Mas eu acho que quando a gente, dizendo por mim, a gente entende o que significa o amor próprio, a gente abre um leque de um mundo muito, de várias possibilidades, entendeu? Até que minha estria, quando nasceu, veio, era a minha preocupação maior do que a minha deficiência, né? E, no caso, entrando no teatro, isso me ajudou mais ainda. Isso me ajudou e meu corpo está aqui, exatamente, ele reflete para todos nós. Meu corpo está aqui e ele merece estar aonde ele quiser. Entendeu? Não é você que vai dizer onde meu corpo tem que estar ou não. Sou eu. Vou fazer ele estar aqui, lá e em qualquer outro lugar. Mas isso vem com obviamente, com um autoconhecimento particular de cada um, né? Eu digo por mim nesse sentido. Vocês compartilham da mesma posição da relação
no corpo de cada um? Pra mim foi totalmente diferente, né? Porque eu amputei a perna com 8 anos devido ao câncer. Então, eu não era uma pessoa com deficiência. Eu me tornei uma pessoa com deficiência aos 8 anos. E para mim foi muito difícil mesmo, assim, a adolescência, a infância e a adolescência. Eu acho que a adolescência é a pior fase da vida de todo mundo. Eu acho que, assim, todo mundo sofre na adolescência. E eu, como adquiri a deficiência aos 8 anos, a minha adolescência foi muito difícil. Então eu tinha muita dificuldade para me aceitar. Eu fui me aceitar. É isso, né? A aceitação vem de dentro para fora. Então eu tive que ir trabalhando isso sozinha, comigo mesma, porque não tinha ninguém para me ajudar, ninguém podia me ajudar. Não adiantava falar, você é assim, você vai ser assim para sempre e você precisa se aceitar. Porque não é assim, a gente precisa se amar e se reconhecer para começar essa aceitação, né? Eu acho que é muito de dentro para fora e é uma particularidade de cada pessoa e de cada deficiência, né? Porque eu adquiri, a Ju, por exemplo, já nasceu com a deficiência, então para ela, como ela falou, foi mais fácil porque tinha família. Eu nunca tinha visto ninguém amputado na vida, então parecia que só tinha eu. Então foi muito difícil, mas foi isso. Eu tive que tive que ter um processo de dentro para fora e de me reconhecer e de me amar para poder começar a me aceitar. Como eu trabalho com a cultura, de noite após noite, cada experiência que eu tenho é muito pessoal, a gente se transforma um pouquinho e aprende um pouquinho. Como que a cultura e a diversidade, pluralidade das culturas brasileiras entraram na vida de vocês e como ela transformou a realidade que vocês enxergavam. Porque geralmente quem tem uma deficiência, a família acolhe, protege em excesso por muito medo. Então, a cultura entrou na minha vida através da escola, né? A gente fala que a educação é muito importante, né? Realmente é básico. Eu conheci, né, o teatro através da escola e de lá eu fui saber um pouco livre, até me profissionalizar dentro da área. E eu vejo isso com importância, porque eu me reconheci enquanto um corpo com deficiência, enquanto um corpo LGBT queria ter mais. Então, foram essas lutas que me fizeram colocar um corpo com deficiência LGBT dentro de uma sociedade como a Rússia favorita, não tem referência, né? Eu sou de 1992, então a gente não falava sobre isso nessa época, né? Então, é uma coisa muito nova, mas a gente sempre existiu. Né? O capacitismo, a gente está falando de capacitismo só agora, mas ele sempre existiu e ele tem que estar em voga. Não dá mais para a gente tolerar preconceito, capacitismo dentro da nossa sociedade como um todo, seja na cultura, seja onde for. Eu acho que a inclusão ela é muito simples de fazer e a gente acaba criando barreiras para fazer ela da melhor forma. Eu acho que a gente tem que sorrir e amar as condições humanas, as diferenças, porque quando você sorri, você abre caminho e tira a primeira barreira, que é o medo. Porque o ser humano, quando ele tem medo de alguma coisa, ele literalmente ele define como inferior, até ele aprender um outro significado. Pensando nesse sentido, eu fiz mestrado em Goiânia e descobri uma palavra que o pessoal da universidade usa, que é singularidade, ao invés de deficiência. Deficiência é homologada desde 2007, e é certo, mas na faculdade alguns professores usam o termo singularidade, que significa que a gente é único, e a deficiência significa que falta alguma coisa. E eu trabalho esse termo singular, em vez de deficiência, porque eu acho que se a gente aprender com a nossa singularidade, de uma forma positiva, a deficiência ela já não é um termo que pode ser usado, porque ela define a gente como inferior, é o sentido da palavra. Eu quero saber se vocês concordam com esse raciocínio e se vocês têm uma maneira melhor de lidar com a deficiência sem ser com uma palavra tão agressiva, que é o que eu acho. Eu acho que primeiro é tratar a pessoa pela pessoa como nome. Independente de como você é deficiência, singular ou não no singular. É
pelo nome. Professor. Sim, sobre a questão da singularidade, nós sermos únicos, né? Até porque dentro da comunidade surda, o estudo da linguística vai falar sobre a linguagem, né? E a língua de sinais. Assim como a gente tem, cada país tem a sua língua de sinais, não é uma língua universal, né? Então a gente entende que cada ser também é cada pessoa é única. Dentro da comunidade surda, se a gente entende as suas singularidades e a sua forma de trazer o seu jeito, assim como a gente tem no nosso elenco, as influências que a gente vai sofrendo culturalmente da família, de experiências positivas ou negativas, isso vai nos tornando pessoas únicas e singulares. Eu, por exemplo, quanto pessoa surda, eu sou diferente de uma outra pessoa surda que seja oralizada. Apesar de termos uma mesma deficiência, somos diversos, né? Somos singulares, né? A minha opção de comunicação é a partir da língua de sinais, do outro é a partir da oralidade, mas é a minha língua, como eu optei por me comunicar. E aí isso vai por conta das experiências que eu vivi, do que eu tive, e aí eu escolhi essa língua. É claro que a minha família vai tentar me influenciar, olha, tenta falar, tenta oralizar, tenta usar a sua oralidade, mas aí eu não me sinto à vontade. Então, quando eu vou para uma escola onde há pessoas se comunicando só em língua de sinais, a gente faz as nossas opções. Eu fiz a minha, e eu até concordo sim com esse termo singularidade. E para encerrar na minha parte, eu sempre dou abertura para os entrevistados fazerem uma pergunta para mim, referente à minha realidade, à minha condição, o meu jeito de ver. Vocês sabem que eu trabalho com cultura. Se vocês tiverem alguma pergunta para fazer em relação a mim, a minha realidade, pode fazer, fica à vontade para a gente encerrar essa. Vai assistir o espetáculo, né? Já perdeu. Com certeza. Com certeza. Gente, Venha pro teatro, venha pro teatro. para mim é um prazer, uma honra. A minha entrevista mais bonita que eu fiz até hoje. Tudo, obrigada. Obrigado. Obrigada. Obrigada mesmo. Se banca.